Ou seja, se você vive na carne, o que acontece é que você, quanto mais atua a carne, quanto mais busca os bens da carne, mais você apreende aquele nível de bem, fortalece as faculdades da carne, o concupiscível, o irascível, o imaginário. E você se apega aos bens que você aprende pelos sentidos. Só que tem um problema. O problema é que esses bens são passageiros e menos verdadeiros, como eu disse. Então você se apega aos bens que, quando você apreende, eles já estão acabando. E como você se apega a um bem que já está acabando, você está se apegando ao vazio. E você precisa repetir o ato de buscar aquele tipo de bem. Então, quando você, e por isso que você tem esse desenvolvimento dos vícios carnais, né? Por exemplo, o drogado é o exemplo máximo, né? O drogado, ele começa num tipo de droga, tal. No fundo, todo mundo, em todos os casos, está buscando a felicidade, tá? Só que aí você erra o alvo. Então, o drogado, ele está buscando a felicidade na droga. Então, ele começou lá, sei lá, fumando maconha, alguma coisa, e aquilo trouxe algum nível de bem corpóreo, né? Carnal, sensitivo, só que também passageiro. E aí, quando ele fuma aquela maconha dele, ele tem aquela sensação, só que ela acaba. Aquela sensação acaba, a maconha acaba também, e depois a sensação acaba. E quando ele vai voltar para buscar aquela sensação, acontece o efeito de que ele precisa depois aumentar a dose, né? Então a gente sabe isso. Então ele tem que aumentar a dose. Se ele se deixar arrastar por aquilo, logo, logo ele está aumentando a dose muitíssimo, ou está até buscando outro tipo de droga que traga um efeito mais pesado, mais forte, né? E daqui a pouco ele está vivendo em torno disso. E aí você olha para o drogado, que está ali na Cracolândia da sua cidade, e aquele ali é a representação máxima de ser arrastado por essas paixões inferiores que se destinam a bens passageiros e que o fazem apegar a bens que se acabam e que o fazem, portanto, toda vez que aquele bem se acaba, ele retornar numa busca mais voraz por aquele bem que se acabou, porque ele está apegado. E aquela parte que apreendia e que busca aquele bem está mais forte. Só que o drogado é a imagem máxima do que nós, se nos deixarmos de uma maneira mais ou menos violenta, ser arrastados por essa parte da carne, faremos. Ora, investigue a sua vida. Quais são os bens que nas 24 horas do seu dia você está buscando? Às vezes você está trabalhando só para que, porque realmente não tem outro jeito, né? E você está se esforçando, passando por coisas que você não gosta, mas para, com o fruto daquele trabalho, o salário, o ganho e tal, você possa comprar aquele bem de conforto, de fruição palativa, né? De comida, de bebida, de relações sexuais, enfim, alguma coisa nesse nível. Então, você pode perfeitamente, é muito comum em nossos tempos, infelizmente, justamente por causa dessa degradação educacional, que você viva a sua vida inteira em torno desses bens passageiros, né? Desses bens que têm esse processo de que quando você os apreende, mais eles logo se desfazem, mas você volta a buscá-lo em uma dose maior ou com uma especificação maior, né? Ou seja, é como o cara que ele
começa tomando uma cerveja Skol, né? Daqui a pouco ele descobre Heineken, aí sei lá, ele descobre cerveja artesanal, não sei o que lá. Daqui a pouco ele não consegue mais voltar, né? Então ele tem que sempre ir mais a fundo. Se ele se deixar arrastar, daqui a pouco ele está moldando a vida dele inteira para ele viver de provar as melhores cervejas possíveis e imagináveis. Mas todos esses exemplos se aplicam a todos os bens passageiros, basicamente, né? O drogado é a imagem máxima e última que antecipa o destino de quem se dá a isso. E por que isso acontece? Porque, como você não tem só essa parte animal, você tem uma outra parte que apreende mais profundamente a verdade das coisas. E essa verdade das coisas, ela é mais permanente e ela é mais connatural à sua natureza humana. E mais, como você tem uma alma imortal, você, embora vá morrer, seu corpo irá morrer, você não irá morrer, né? Você permanecerá. De algum modo, todas as vezes que nós buscamos esses bens que passam, a nossa consciência denuncia que eles não são os mais adequados. E por isso, todas as vezes que a gente frui desses bens, o resultado da fruição desses bens, quanto mais nos entregamos a eles, é um certo vazio. De modo que as pessoas que, quanto mais se dão a somente viver em torno de fruir desses bens passageiros, elas passam a montar a, a montar sua rotina de um modo em que não haja nenhum espaço para estar só consigo. Então, aquela pessoa que é muito carnal, o que é que ela faz? Do momento que ela acorda ao momento que ela dorme, ela está utilizando dos meios que ela tem à mão para nunca estar só consigo, porque nesse momento, essa voz da consciência que denunciaria um vazio que não está sendo preenchido por esses bens que passam, porque essa voz da consciência, ela não vem dessa parte carnal, mas vem da parte humana e que permanece, ela não reconhece a conaturalidade com essa parte, e ela sabe que, no fundo, apostar simplesmente buscar essas coisas não resolverão o problema último em que essa parte que está fluindo, né, desses bens passageiros se separará dessa outra parte que, de fato, é a que importa, porque após a morte ela seguirá. Então, meio que a pessoa que está se dando a isso, ela constrói a sua vida de modo a sufocar a voz da consciência. Aí eu não sei se isso é tão consciente ou é uma penumbra de consciência que a faz sufocar a consciência, mas esse é o fato. Quando a pessoa está assim, você dá uma olhada na vida, e eu falo isso não só por olhar os outros, mas por olhar a mim mesmo, você, do acordar ao dormir, está sempre buscando um nível de agitação, um nível de exposição a coisas desde fora, né? Ou até coisas transitórias interiores, que não permitirão aquele estado de solidão no qual a sua consciência falará consigo, ou seja, você começará a refletir sobre si desde a parte mais verdadeiramente humana sua.